Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É, Mais um vídeo aqui pelo canal Crescendo em Cristo. Vamos começar então. Eu tenho. Estava fazendo um estudo aqui e me ardeu no coração de começar esse estudo com os irmãos aqui sobre alianças, para que a gente conheça um pouco mais. Da palavra de Deus, a gente navegue um pouco sobre esse tema e ele venha nos esclarecer muita coisa. Eu fiquei muito identificado desde que comecei a conhecer, me aprofundar nesse tema das alianças, né? Na verdade, o meu intuito é falar sobre a transição das alianças, da antiga aliança com a nova aliança, né? Que se trata da aliança de Israel, né? No Sinai, com a nova aliança, que é feita conosco no Novo Testamento, né, com o Senhor Jesus. O intuito meu mais é falar sobre essa aliança e sobre a transição dessas duas alianças. Mas eu já vou aproveitar e vamos conceituar toda a questão das alianças na palavra de Deus, porque ela é muito importante para preencher algumas lacunas, para nos fazer mais inteirados dos pormenores da palavra de Deus, sabe? Então eu queria começar com vocês a falar sobre isso, né? É, basicamente nós temos, vamos começar primeiro pela aliança da redenção. O que é a aliança da redenção? Nós precisamos entender que Deus ele tem um plano para conosco, não é? Ele tem um projeto para conosco, e entre ele mesmo, entre ele, né, entre Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, eles acordaram esse plano e está afirmado no coração deles. Deus é fiel a si mesmo. Isso é importante também a gente entender, né? Que essas coisas estão acontecendo agora, elas já foram firmadas anteriormente. Deus se propôs a fazer isso. E queria pegar aqui uns versículos para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, né? 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, vai falar assim, deixa eu ir aqui rapidamente. Ele vai falar que desde a fundação do mundo, desde a fundação dos tempos, né? Aqui, ó. Ver 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Tremendas coisas estão acontecendo agora, mas que foram planejadas de antemão lá no início da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, como fala aqui, né? Em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Né? É importante a gente entender esses conceitos de tempos e séculos. Imagina assim, a eternidade, uma linha infinita para lá e para lá, tá bom? Então, no meio dessa eternidade, essa linha infinita, se começa um tempo, tem um início e tem um fim, né? Para cá é eternidade e para cá é eternidade, né? Então, lá em Salmos 90, se não me engano, vai falar que Deus é de eternidade a eternidade, né? Tem vários versículos que vai falar sobre Deus. Daniel vai falar, não me lembro se Daniel 9, eu não me lembro bem, mas depois a gente vai ver, eu vou entrar nesse estudo mais para frente, que Deus é de eternidade a eternidade, então ele estabeleceu um tempo, e antes do início desse tempo, o plano, Deus tinha um plano já, firmado no seu propósito, e isso é maravilhoso a gente entender. Efésios 1, 4. Então, por isso que quero falar um pouco sobre essa aliança da redenção, né? Efésios 1,4 vai falar assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele para sermos santos em amor, né?
Bendito, ele fala no 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Daí ele fala o que eu li ali, né? Que antes da fundação do mundo ele já nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Olha o que o sonho de Deus para nós, o sonho, a idealização, o plano de Deus para nós, para nós sermos santos, separados, sem máculas e irrepreensíveis diante dele em amor, né? E daí ele fala aqui, ele vai falar no 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Grandes coisas. Se fosse uma bênção material, assim, dinheiro, carro, casa, assim, não precisaria ser orado para que a gente veja. É fácil a gente ver uma bênção material, né? Um cafezinho, que é uma bênção. É fácil a gente ver. Mas por que Paulo aqui, ele fala, eu não cesso de orar por vós, para que a gente possa perceber, abrir os olhos do nosso entendimento e conhecer isso. Conhecer o quê? Porque são bênçãos espirituais. Isso é uma dádiva, uma grande bênção, isso, né? Vamos pegar aqui 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18 vai falar assim, relativo a essa aliança da redenção. 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais. Então, a gente estava no mundo, a gente recebeu uma maneira de viver, mas era uma maneira vã. E a gente recebeu por tradição dos nossos pais, não só dos nossos pais físicos, mas dos mais velhos. Vem essa tradição correndo. Só que a palavra de Deus usa como uma vã maneira de viver. Porque vã maneira de viver? Não que não é nada, claro que é. As coisas que Deus nos concede são maravilhosas. Nossa, são muito maravilhosas. Mas o nosso olhar para ela, a maneira que nós vivemos ela, que nós usufruímos, que nós entendemos, que nós vivemos, é uma maneira vã, é muito superficial, muito medíocre. A percepção, a leitura que nós temos do ambiente precioso que Deus nos colocou. E essa leitura medíocre vem por tradição se estendendo de um para o outro. Há uma confusão em nossas mentes que nós não conseguimos ter os olhos abertos para ver as grandiosidades de cada coisa, sabe? E a palavra do Senhor vai nos trazendo essa luz. E daí ele fala assim, que por tradição recebeis os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, mas manifesto por amor de vós. Tem mais versículos para me ler em relação a isso, mas não, o que eu quero que vocês entendam isso? Que antes de você existir, antes desse mundo existir, já havia um planejamento do Senhor. Um plano do Senhor. Por que o Senhor quis fazer isso, será? Aqui em Efésios responde essa pergunta. Vamos ver aqui em Efésios. A gente fica intrigado, assim, mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez as coisas assim? Por quê? Vamos lá? Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Ele nos predestinou
para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, que palavra estranha, né? A sua boa vontade. Ele quis fazer algo, eu vou fazer algo legal, algo excelente, algo bom, né? Eu quero fazer isso, sabe? Eu desejo fazer isso. E ele fez. Olha que lindo as coisas. Meu Deus, como que nós, às vezes nós olhamos para nós e, nossa, eu não tenho cabelo, eu sou feio, olha, a minha sobrancelha é branca, olha isso, olha aquilo. Meu Deus, nós acreditamos no Criador, nós não percebemos. É interessante como se tiver uma folha de papel aqui, sulfite em branco, e um pontinho no meio, nós olhamos para o pontinho, para o defeito, não vemos toda a possibilidade que há na folha, nós olhamos para o defeitinho nosso e não olhamos para as qualidades dos que estão ao nosso redor, pelo beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si no amado. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si no amado. Louvor e glória da sua graça, irmãos. Era para nós sermos mortos pela condição e comportamento nosso errôneo, desobediente, não andando no que foi planejado por nós, caindo. O que sobra para nós sairmos da presença de Deus, o oposto da vida é a morte, o oposto da saúde é a doença. Mas Deus, ele nos traz graça e nos equilibra e nos coloca novamente no plano dele. E nós, quando vemos isso, nós não cessamos de dar glórias ao nosso Deus, tá bom? Então, a primeira aliança que eu queria falar era essa, da aliança da redenção. Aí nós temos a aliança com Adão. Mas antes de eu falar sobre a aliança com Adão, eu queria pegar alguns conceitos com vocês. Porque a palavra aliança no hebraico é bereshit, né? Bereshit, reshit, né? É berit, reshit. Bereshit é início. Meu Deus, onde que eu tô com a cabeça? Né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra e tal, e assim vai. Não era Bereshit, é Berit, a palavra que é aliança, né? Só que quando a gente vai perceber essa palavra a Berit, que ela está na Bíblia, ela vai aparecer, ela não aparece ali já no começo, ela vai aparecer lá em Gênesis 6, 18, se eu não me engano, que é na aliança com Noé. Então, muitas pessoas acham que não há uma aliança com Adão, né? Que não há uma aliança com Adão, porque essa palavra, ela vai, Berit, ela vai aparecer somente lá em Gênesis 6, Gênesis 9, né? Que vai aparecer essa palavra Berit. Se eu não me engano, é Gênesis 9. E Gênesis 6:18, se não me engano, a primeira vez que vai aparecer Berit, então, aliança, né? Então, muitas pessoas acham que não existe essa aliança com Adão, mas existe essa aliança em Adão, pelos contextos, pelas coisas, a gente vai ver. Isso porque também fala que Adão e Eva se tornam um só com Eva, né? Eles casaram, houve um casamento ali, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornando uma só carne. Isso já fala de aliança, né? E Oséias 6, capítulo 6, versículo 6, fala que existe essa aliança, quer ver? Então, a primeiro modo, a gente olhando assim, a gente não vê Berit ali, mas no contexto, quando a gente vai pegar, a gente consegue perceber. Deixa eu achar aqui Oséias 6:6, se vocês verem na Bíblia de vocês, lá, não deixem de conferir os versículos que eu falo, é muito importante. Vamos fazer como os crentes de Bereia, né? Tudo que Paulo falava, tudo que os apóstolos falavam, eles iam conferindo nas escrituras. Oséias 6, versículo 7. Oséias 6:6 é o famoso que a gente conhece. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício.
né? E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O meu computador tá querendo dormir aqui. E daí, mais do que o holocausto. E no 7 ele fala assim, mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então aqui fala, qual concerto com Adão? Aliança com Adão. Então a gente vê que tem uma aliança com Adão. Então, então Berite é a palavra aliança. E tem dois conceitos que a gente precisa entender, porque em relação a Berite, a aliança, tem cortar uma aliança, que é iniciar uma aliança, que é karat berite. Karat berite, vai aparecer essa palavra na Bíblia. E tem Karat Berite, que é cortar uma aliança, iniciar uma aliança, e tem Requiem Berite, que é só dar continuidade à aliança que já existia, confirmar a aliança que já existia. Então, muitas vezes vai aparecer Karat Berite, está começando uma aliança, mas muitas vezes vai aparecer Requiem Berite. E lá em Gênesis, com Noé, aparece Requiem Berite, como se já existisse essa aliança. E como que a gente consegue mais ou menos perceber isso? Por conta que lá em Gênesis 1:26 vai falar assim que quando Deus cria Adão, ele vai falar assim, dominem sobre os peixes, sobre os animais, né? Ele vai falar assim, né? E disse Deus, fazemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre a terra, sobre todo réptil, e sobre o que se move na terra. Olha o que ele fala. E daí ele fala no 7, multiplique, frutifique e multiplique. E deixa aqui também, está dobrado aqui minha, que é onde eu tenho que ler. Aqui, ó, no 28, e disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e ele vai continuando, no Gênesis 26 ele fala ali para Adão, mas ele fala também lá para Noé, no Gênesis 9, ele vai falar assim, ele vai dar uma continuidade nesses termos, né? Gênesis 9, vai falar, abençoou Deus a Noé, e seus filhos, e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e tal, e ave do céu. Então a mesma coisa que ele falou lá para Adão. Então a gente consegue perceber nisso que é como se fosse uma continuidade do que já tinha falado lá para Adão. Só que Adão falhou, então Noé é como que se fosse um novo Adão. Deus começou novamente ali, né? Então, um outro conceito que eu queria pegar, para que a gente faça essa introdução nas alianças, depois a gente vai falar mais profundamente sobre elas, para a gente entender melhor a teologia de Deus, as coisas que Deus faz na sua palavra, a gente ter um discernimento melhor das coisas de Deus. Esse estudo das alianças é muito importante, né? Então, outra coisa que é pertinente a gente entender também é sobre o caráter berito, cortar uma aliança. Por que eles usam cortar uma aliança? Como que se dava essa aliança? E outra, detalhe, essas alianças elas não eram só características do povo hebreu. O povo antigo daquela época, eles tinham por costume fazer isso. E, então, como que eles faziam? Eles pegavam um animal, eles cortavam um animal no meio, e colocavam uma parte do animal para um lado e outra parte do animal para o outro lado, né? E espalhava as partinhas, o sangue ali no meio. E daí as pessoas que iam fazer o concerto, a aliança, o contrato, elas passavam por meio daquelas partes falando sobre as bênçãos e as maldições. Olha, se você for fiel nesse acordo, você vai receber isso, você vai ser isso, isso, isso. Ele falou das bênçãos. Mas se você descumprir, você vai acontecer isso que nem está acontecendo com esse animal e tal. E vinha trazendo as maldições também. Então isso era algo característico daquela época, essa aliança dessa maneira. Por isso eu peguei alguns versículos para a gente entender isso. Eu peguei Jeremias 34, 18 e 19. Né? Vamos ver lá? Jeremias 34, 18 e 19, 33, 34. Vai falar assim...
E entregarei aos homens que trespassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções, né, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém. E daí ele vai continuando ali, mas eu pensei esse versículo que a gente vê, eles dividiram o bezerro em duas partes e passaram pelo meio. Então isso acontecia sempre. Outra coisa que a gente vê é com Abraão. Abraão 12. Nossa, meu livro tá. A minha Bíblia velhinha, que eu já falei pra vocês que eu amo, que tá tudo escrita, que eu não largo ela, tem Bíblia nova, tudo. Mas tá desmanchadinho já. Vou ter que. Qualquer hora eu vou ter que largar ela. É, Gênesis 15 também fala sobre essa situação de passar no meio das partes. Vamos ver lá, Gênesis 15, que é o concerto que Abraão faz, né? Abraão, que é 15:10, Deus está fazendo um concerto com Abraão ali, né? E daí ele vai falar ali sobre isso. No 15:10 ele fala assim, ele trouxe-lhe todos esses, vamos pegar aqui no 8, e disse a ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses e partiu-os ao meio. Partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres de Abraão, porém enxotava e tal. Então aqui também foi feito a mesma maneira, a aliança, né? Foi colocada as partes para que os dois que fossem fazer o concerto passassem pelas partes ali para firmar esse concerto, né? E é interessante nessa passagem que Abraão dorme, né? E passa um fogareiro fumegando. Vamos ver a passagem que eu vou dizer que é importante, interessante isso aqui. E pondo o seu sol, um profundo sono, versículo 12, eu estou lendo. Um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servir ilusão e afligir ilusão 400 anos. Deus aqui de antemão já está falando o que ia acontecer lá no Egito. Mas também eu julgarei a gente, tá. Daí no 17 ele fala assim, e sucedeu que posto o sol houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão. Que lindo, né? Um concerto com Abraão. Profundo isso. Abraão dormiu e quem passou fazendo o concerto ali, porque Abraão não ia conseguir arcar com o concerto, né? Então, o Senhor Jesus passou por ali, né? Cumpriu o concerto, fez o concerto, né? Mas o que acontece? Vamos aprofundar mais isso aqui. Então a gente viu que existia esse nível de concerto, né? De aliança, que era sobre as metades. E é interessante a gente notar que frutifica e multiplica. Deus falou para Adão, Deus vem e fala para Noé também, né? Gênesis 9, a gente viu. Só que Adão, ele falhou no concerto, e daí eles tiveram que sair do Éden, né? E o detalhe, o Éden, ele era um protótipo do reino, né? Porque para que tenha um reino tem que ter autoridade, tem que ter governo, tem que ter o território, né? E um povo. Não tem como existir um reino sem essas características, né? Um território onde haverá o reinado, um povo para se reinar sobre esse povo, né? A autoridade que vai reinar sobre esse povo e o rei. Né? O rei era Deus lá, né? O território era o Éden, né? O povo ali, e havia os filhos de Adão, né, e Eva, mas tinha os animais, eles reinavam sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo ali, né?
E quem governava sobre esses animais tudo? Adão e Eva. E o rei era Deus, né? Só que eles perdem esse padrão, esse reino padrão, esse protótipo do reino deles saem do Éden, saem sem nada mais agora, assim, né? Não tem rei, não tem autoridade, não tem território, não tem nada. Eles voltam a temer a Deus, né? Quando nasce Enos ali. Então Deus ele vai começar novamente um trabalhar. Ele vem com Noé, ele começa com Noé novamente, né, numa nova aliança, mas como aconteceu com Adão lá, olha que interessante isso. Adão ele descobriu que ele estava nu quando ele comeu da árvore, não é? Noé? Não é? Noé? Pegaram, né? E Noé é a mesma coisa, porque Noé planta uma vinha, né? O que acontece aqui, né? Noé planta uma vinha e se embebeda, e o que acontece? Aparece o quê? A sua nudez. E, né? E é interessante isso. Então, olha aqui o que acontece. E no versículo 18, vai falar assim, 9 e 18, fala assim, e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Então, no 19 fala assim, esses três foram os filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra. Então, desses se povoou toda a terra. De quem? De Sem, Cã e Jafé. E houve uma maldição sobre Cão ali, não houve? Olha, então houve bênçãos e maldição sobre esses meninos, não é isso? E é muito importante a gente entender que, porque aqui, nesses está toda a humanidade, não é assim que fala? Se povoou toda a terra, então tudo está ali, e ali está simbolizado tudo que vai acontecer lá na frente, né? Isaías 46:10, que Deus que é esse, nós temos um Deus que no início ele fala o que vai acontecer no final, né? E quando a gente vê aqui, Deus, por conta da Noé, ele se embebeda e cai nu lá, né? E Cão vai e tira sarro de Noé e tal, de toda aquela situação ali, e fala, espalha para todo mundo, faz fofoca, né? Mas Sem e Jafé, eles pegam uma coberta e vão de costa para não ver a nudez do pai e cobrem a nudez do pai. Se tem espalhado a nudez dos teus irmãos, vê aqui agora, a nudez dos teus pais, dos teus líderes. E é sério isso. Pai nos cuida, nos protege. Mas o fato é que por esse comportamento deles, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui. Noé planta uma vinha. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros, sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã. Olha aqui. Servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Né? Então, aqui Deus está falando que bendito Deus de Sem. Sem, ele acabou sendo bendito porque ele tinha um Deus bendito. Né? E quem que a gente conhece que é bendito, que tinha um Deus bendito na face dessa terra que caminhou aqui? O Senhor Jesus. O relacionamento de Deus com o Senhor Jesus expressado esse relacionamento ali, fundamentou toda a nossa vida, todo o mundo, toda essa sociedade, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Notório o Deus de Sem ali em Cristo Jesus, né? E Jafé são as nações, eles adentrem as tendas de Sem. Então agora nós, para sermos salvos, nós entramos em Cristo. Em Cristo somos salvos. Não é? Eu vou deixar isso para um outro estudo que eu quero falar sobre as descendências, né?
a descendência das trevas, a descendência da luz, o bem e o mal. Com isso está já implícito aqui em muitas coisas. Dormiu meu computador. Deixa ele dormir. Saiu da minha página, que eu estava ali com as alianças abertas. Mas o fato é que o que acontece? Vamos continuar aqui o estudo para que a gente entenda um pouquinho mais. Eu já vou finalizar essa primeira parte. Então, existem alianças também condicionais e alianças incondicionais. O que são alianças condicionais? São aquelas alianças que, para que ela aconteça, eu tenho que cumprir a minha parte e você tem que cumprir a sua parte. Se eu cumprir a minha parte, eu vou ter as bênçãos. Se eu não cumprir, vai ter as maldições. Eu vou ter a minha parte se eu fizer algo, né? Consegue entender? Então são as bênçãos, são as alianças condicionais. E as incondicionais? As incondicionais, elas são aquelas que eu não preciso fazer nada. Você só me prometeu que vai me dar, mesmo que eu faça ou não faça nada, você vai me dar. Você vai me abençoar. Você vai cumprir a promessa de estar comigo. Quer seja, eu faço o que eu faço. E isso é muito forte a gente entender isso. A aliança com Abraão é uma aliança incondicional. A aliança com Israel é uma aliança condicional. Deuteronômio 28 vai falar das maldições, das bênçãos e maldições. Deuteronômio ali, 27, 28 ali, vai falar das bênçãos e das maldições. São condições para que você obtenha a bênção, né? Mas a aliança com Abraão é incondicional. Por isso que Moisés, ele teve que... por isso que Paulo, ele puxou isso lá em Gálatas. Não é? Olha aqui que forte isso aqui. Então, quando a gente começa a entender mais essas coisas, a gente vai ver, e é progressivo isso, e é importante a gente entender isso. Eu já vou finalizar o vídeo, só ler aqui Gálatas e mais um versículo, falar só mais um pouquinho, já finalizo para não ficar muito longo. Mas eu creio que você vai sair edificado desse vídeo. E esse aqui é o começo das alianças que a gente vai fazer, né? Gálatas, ixi, meu Deus, esse cara tá assim, pegajosinho, sabe? Então aqui, Gálatas. Então aqui, ó, Gálatas 3. Vamos pegar aqui. Opa, Gálatas 3. Aqui, ó. Irmãos, como o homem fala, o seu testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridade como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade que é Cristo. A aliança, a promessa, essa aliança com Abraão foi feita para Abraão. E daí ele fala embaixo aqui, ó, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, testamento que, esse testamento dessa confirmação dessa aliança, confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Porque a lei era condicional, ela veio 430 anos depois, mas ela era condicional. Se você não fizer isso, você vai ter esse problema. Então o povo estava Paulo estava debatendo com os judaizantes, com o pessoal que estava firmado somente na lei. E Paulo está fazendo eles voltarem para trás da lei e se lembrarem da promessa. Olha, a promessa é mais importante. Foi feita uma promessa, foi feito um testamento lá. E a lei vindo 430 anos depois, ela não invalida aquela promessa. Várias vezes Paulo tem que estar auxiliando eles a entender essas coisas. E nós, consequentemente, olha aqui, Gálatas 4, 21. E dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Né? Ele estava conversando com eles porque eles estavam retornando para a lei, eles estavam saindo da nova aliança que é feita com Cristo, que é uma, do caminho da perfeição, que é uma aliança melhor, uma aliança mais perfeita, para retornar para uma aliança imperfeita, para as obras da lei que eram pautadas lá do tabernáculo para frente, lá, né? Eles estavam retornando para isso. E aqui Paulo tem que falar para eles, ó, vocês que entendem da lei, me digam uma coisa, ó, e dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei?
Ele fala, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Então ele joga para estar debaixo da lei, como antes da lei de Moisés. Ele vem falando sobre Abraão, sobre Sara e Agar, que são 2 concertos. Ele interpreta aqui, ele mostra, ele tira da sombra e traz uma realidade importantíssima para o nosso conhecimento sobre essas coisas. E nós vamos aprofundar isso para ficar bem organizado, nenhuma ponta solta, para que a gente não vá por heresia, a gente não vá sem saber o que a gente está fazendo, dando soco no ar, como Paulo fala. Eu sei do que eu estou fazendo, e Paulo falava, eu tenho que ser assim, certeiro nas coisas. E é para isso que nós estamos fazendo esses estudos, irmãos, tá bom? Então vamos parar aqui nessa abertura, nessa entrada aqui, né, que a gente entendeu o caráter berite, que é uma aliança, cortar uma aliança, caráter berite, cortar a aliança, kimberite, que é confirmar uma aliança. A gente aprendeu que tem alianças condicionais e alianças incondicionais. A gente aprendeu que a maneira de se fazer aliança era colocando uma metade de um animal para um lado, a metade para o outro, e eles passavam fazendo o concerto no meio das metades, né? E mais algumas coisinhas a gente aprendeu ali. Aqui, né? A gente falamos sobre Sem, Cã e Jafé, né? E outra coisa para me finalizar o vídeo. Desculpa, preciso falar sobre isso. Adão, crescer e multiplicai-vos, né? Frutificai-vos e multiplicai-vos. Para Noé, crescer, multiplicai-vos, frutificai-vos. E para Abraão, multiplicai-vos, frutificai-vos, né? E daí isso vem olha como vem correndo essa promessa. E daí e depois de Abraão vem para Isaac, depois de Isaac vem para Jacó, e depois Jacó vai cair lá em Efraim, né? Deixa eu dar os textos aqui. Em Abraão, Gênesis 17, vai falar sobre frutificai e multiplicai, né? Crescer e multiplicar, né? Frutificar e multiplicar. E para Isaac vai ser feito lá em Gênesis 26, e Jacó, Gênesis 28, Gênesis 35, né? E Gênesis 48 passa para Efraim. Nós vamos trabalhar bem sobre isso, porque vai linkar com as 2 casas de Israel, e é importantíssimo esse estudo. Amém, amém, irmãos? Então a gente conceituou sobre a aliança de Adão, a aliança de Noé e a aliança de Abraão. E vamos chegar na aliança de Israel, que é a aliança com Moisés lá no Monte Sinai, né? E no finalzinho eu vou contrastar a aliança de Moisés, a aliança do Sinai, com a aliança de Sião, né? Que são 2 montes, né? Que é a nova aliança no Novo Testamento. Depois da aliança de Israel tem a aliança com Davi, que é uma aliança muito importante também. Tem a nova aliança, né? Tem algumas pessoas que dizem que existe a aliança da Palestina também, que a gente não vê isso, e quando a gente começa a estudar profundamente, a gente não nota isso, né? Então, esse era o estudo por hoje aqui, mas no próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais essas coisas, tá bom, irmãos? Eu quero que, se esse conteúdo te edificou, eu peço que você dá o joinha, né? Para que acione aí, para que venha mais vídeo para você, e você me siga e compartilhe o vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá bom? Irmãos, muito obrigado. Deus nos abençoe.